Hoje nós temos a grata felicidade de estarmos celebrando a solenidade de Jesus, Rei do Universo. Nos cabe uma breve explicação que costumeiramente é repetida, mas às vezes esquecida. Lembramos que o ano litúrgico, ele se encerra exatamente com a solenidade de hoje. E tem uma representação teológica ou um significado teológico muito grande. Porque no próximo domingo nós estaremos a celebrar o Domingo do Advento, ou seja, preparação para acolher Jesus. E toda a explicação teológica que temos é a seguinte: nós iniciamos o ano nos preparando para acolher Jesus. E findamos o ano celebrando Jesus como Rei do Universo. E toda essa simbologia também nos traz uma reflexão. Ao longo de todo este ano, desde o ano passado, quando celebrávamos o Advento, até hoje, na dita celebração que estamos a realizar nesse momento, qual a mensagem de Jesus para nós? E em que consistiu? Qual a relevância que teve cada evangelho proclamado a cada domingo que nós participamos da Santa Missa? Celebrar hoje a solenidade de Cristo, Rei do Universo, nós poderíamos muito bem argumentar sobre a primeira condição. Que tipo de reinado Jesus está nos propondo? Segundo, Jesus torna-se o grande exemplo para a humanidade. Terceiro, findando o ano, proclamando Jesus como Rei do Universo, como estamos aceitando Jesus nas nossas atividades, na nossa vida? Terceiro. E dentre essas terceiras, outras várias explicações, e com elas as suas argumentações. Todavia, eu gostaria de nessa noite conversar um pouco com a comunidade de Hidrolândia e aqueles que nos acompanham em casa através do rádio, e refletirmos sobre o seguinte aspecto: mais um ano litúrgico se encerra. E o que foi que ficou para nós, para a nossa prática cristã, diante de todo o ano em que nós celebramos? O padre pregar hoje sobre o reinado de Deus, Jesus, Rei do Universo, dentro de uma condição teórica, vai parecer bonito, legal, interessante. Todavia, o que é que vai levar para nós realmente de concreto para as nossas atividades no nosso dia a dia? Meu povo, eu gostaria de conversar com vocês sobre alguns elementos que nós encontramos na liturgia de hoje, sobretudo no Evangelho. Primeiro, Jesus, diante de Pilatos, diante do julgamento, qual a reação de Jesus? Diante de todo e qualquer julgamento, geralmente, a nossa tendência é ficar na ofensiva. Somos ofensivos. Porque diante daquilo que vem me perguntar, eu já estou querendo então defender. Jesus não. Ele não ficou dessa maneira. Ele agiu de uma forma tão serena, pacata, equilibrada, que é o primeiro ensinamento do Evangelho de hoje para nós. Quando estamos diante dos julgamentos, qual a nossa reação? Como reagimos diante das pessoas que nos julgam? Ou ainda, o que é pior, como julgamos os nossos irmãos? Segunda situação, eu acho fantástico quando Jesus conduz Pilatos a refletir sobre algo e depois ele faz com que o próprio Pilatos pegue e comece a falar dele mesmo como o rei.
Observem, o início do evangelho, Pilatos estava acusando. No final do evangelho, Pilatos já estava nomeando, dando um título a Jesus. Tu és rei. Ele fez com que a situação se revertesse. E eu acho maravilhoso a forma que Jesus trabalha com o ser humano. Porque ele também tem essa capacidade de reverter as condições de nossa existência. Observem. Primeiro está sendo julgado. Depois já está recebendo um título. E eu acho mais bonita ainda a atitude de Jesus. Quando ele recebe o título, tu és rei, ele age com humildade, com simplicidade. Quem diz isso de mim, és tu. Segundo o ensinamento do evangelho de hoje, dentre outros, como nós reagimos diante dos elogios que nos fazem? Lembremos, o primeiro são os julgamentos, o segundo são os elogios. Porque agora nós vamos de um oposto a outro. Se de um lado nos julgam, de outro nos elogiam. Padre, então qual o que eu devo optar? Você deve optar pelo equilíbrio. Jesus, nas duas condições, nos mostra o equilíbrio. Todo e qualquer cristão deve se sentir motivado para o reto uso da razão. Jesus, no ato de humildade extremo, ele não está pedindo para ser reconhecido. E quando é reconhecido como tal, ele ainda faz com que a pessoa possa refletir. Isso és tu mesmo que estás pensando de mim? Ou te levaram a pensar tal situação a meu respeito? Com toda essa introdução que o padre está fazendo, o padre deseja então que nós reflitamos hoje sobre o seguinte aspecto. A igreja hoje celebra Jesus Cristo, Rei do Universo. A igreja também tratou de dar um título para Jesus, Rei do Universo. Agora me dirijo a você, cristão, católico do século 21. O que representa Jesus para ti? Estamos encerrando um ano litúrgico. E ao longo desse ano, várias foram as reflexões que nós fomos sendo orientados e conduzidos para nos questionar: quem é Jesus para nós? E hoje, ao celebrarmos tal solenidade, Jesus, o Rei do Universo, gostaria de perguntar a você: qual a importância de Jesus na tua vida? Ah, padre, Jesus é muito importante, porque quando eu estou passando por um problema, eu me recorro a Jesus. Ah, padre, Jesus é muito importante, porque quando eu estou doente, eu então rapidinho venho fazer minha oração. Jesus não passou de um curandeiro para você, daquele que resolve os seus problemas, mas Ele é o seu amigo. Nós temos a capacidade de termos intimidade com Deus, meu povo. Eu me preocupo com as várias celebrações que nós fazemos, dando títulos inclusive para Jesus, e me preocupo muito porque às vezes corre o risco de eu e você voltarmos para casa só celebrando mais um título de Jesus, mas não ficou nada para nós de concreto. Celebrar o Cristo Rei não é dar mais um título para Jesus, meu povo. Celebrar o Cristo Rei é perceber a importância de Jesus para a minha existência, para a igreja, para a minha família, para a sociedade. Portanto, volto a perguntar: o que significa Jesus para você? Vamos então à segunda condição. Hoje, Jesus nos coloca a seguinte reflexão: o meu reino não é deste mundo.
Pois se assim fosse, não haveria tanta injustiça, tanta fome, tanta desigualdade, tanta inveja, tanta corrupção, tanto roubo, tanta coisa ruim. Portanto, o meu reino não é deste mundo. O reino de Deus é aquele que expressa bondade, justiça, coerência, humildade, honestidade. A nossa sociedade civil, ela é guiada, pautada, orientada para esses males que o padre citou primeiro. Jesus nos entrega uma proposta diferente. O meu reino não é deste mundo, portanto, o meu reino é bondade, justiça, tudo aquilo que nós costumamos atribuir para Deus, estas também são atribuições ao reino de Deus. Pergunto: quem aqui tem uma ideia de reino de Deus? Padre, eu acho que o reino de Deus é algo maravilhoso. Padre, eu acho que o céu é um local maravilhoso. São todas as ideias que nós concebemos de céu, reino de Deus, paraíso, eternidade, enfim. E por que não fazer do eterno já o momento presente? Porque afinal de contas a eternidade não existiria sem os momentos presentes que vão sendo conduzidos rumo ao que virá. Por que nós também, meu povo, não começamos a agir já para o bem do próximo, para a construção do reino de Deus já na nossa vida, já na nossa família, na nossa sociedade? Repito, o que para você significa o reino de Deus, o céu, o paraíso eterno? Pois todas as palavras que você atribui a esses termos, tentemos colocar em prática. Porque mais uma vez eu repito, meu povo, mais uma solenidade na igreja, mais um rito que celebramos, mas o que é que vai ficar de concreto para nós? O que é que vai ficar de concreto quando nós sairmos dessa igreja? Lembremos, Jesus, Rei do Universo, deseja também realizar a sua majestade lá na sua casa, na sua vida, na sua família. Portanto, esta noite eu gostaria de rezar por você que está celebrando esta Santa Eucaristia, por você que nos acompanha em casa através das rádios, por todos nós que nos reunimos para bem celebrarmos esta Santa Eucaristia. Que Jesus não seja somente um termo digno de títulos para nós, mas Ele seja uma pessoa real que tem uma experiência conosco. Uma pessoa real que deseje transformar as nossas vidas, as nossas casas, a nossa existência. Celebrando então a solenidade de Cristo Rei do Universo, queremos celebrar: Senhor, dai-nos a graça do Teu reinado, dai-nos a graça de Te acolher em nossa vida. Somos todos templos do Espírito Santo, moradas do Sagrado, pois que o Sagrado permaneça conosco. Queridos irmãos e irmãs, que Deus então nos abençoe, nos preencha, nos renove e nos restaure, para que possamos, ao celebrar esta Santa Eucaristia, proclamando Jesus Rei do Universo, Ele também possa ser acolhido em nossas vidas e possa, sobretudo, ser Rei também em nossa existência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.